Rei morto, rei posto. Veja o que Lula disse quando excluiu o assunto político da conversa com Trump sobre o julgamento de Bolsonaro. Será que Lula terá sucesso nisso? Primeiro, vale lembrar, salvo melhor juízo, que a defesa de Lula havia entrado com 78 recursos no processo do triplex. Então, essa falácia de que Lula não teve direito de defesa é pura mentira, pois seu processo, inclusive, já prescreveu quanto à persecução penal, que é o julgamento dos seus possíveis crimes. Depois da anulação da Lava Jato pelo STF, quase tudo prescrevendo. Então, por que é que Lula quer excluir o assunto Bolsonaro da conversa com Trump? A resposta é que Lula sabe que se ele reabilitar Bolsonaro, é claro que formalmente não é Lula que faz isso, porém, de fato, Lula faz parte do mesmo consórcio que não quer o Bolsonaro elegível. E isso seria o fim da carreira política do Lula, pois até agora o único que pode derrotar Lula nas eleições é Bolsonaro. Inclusive, as pesquisas demonstram isso claramente. Em segundo lugar, porque quem manda hoje no Brasil não é Lula, e sim o STF, que manda no governo e no país, que com a permissão do próprio Deus, que cria o ímpio para o dia mau, segundo a Bíblia, então, mesmo que Lula quisesse Bolsonaro competindo nas eleições, o sistema não iria querer, e óbvio que o Lula não quer arriscar. Por outro lado, nós temos um dado bastante interessante, que é não apenas eles, né, não querem o Bolsonaro, como também o Eduardo. Notem que o filho nem a direita de uma forma geral, né? O próprio filho nem a direita de uma forma geral. Sabemos que o Lula ele está fazendo vários ataques à direita, um movimento que eles chamam de extrema direita. Então, isso deixa claro que eles não aceitam, né? Eles não toleram, porque a direita tolerada para eles é o do PSDB até Centrão. PSDB que nem direita é. Então, do PSDB até chegar no Tarcísio, né, a gente vê que lá no meio do que o Lula falou, vê-se só mentiras escancaradas. Quando o Lula disse que o processo contra o Bolsonaro foi justo, é tudo mentira, claramente mentira, de que as provas foram contundentes. Primeiro que não houve golpe, nem tentativa de golpe, nem aqui e nem em Marte. O que aconteceu no 8 de janeiro não entra nas características ou nos casos de golpe relatados na literatura científica. Guarde esse nome, né? Não existe caso de golpe relatado na literatura científica como aconteceu no 8 de janeiro. Não existe golpe em dia de domingo, não existe golpe com aposentados, com a Bíblia, com pipoqueiro, com batom, não existe golpe sem armas, sem exército, sem parte de, no mínimo, do exército, sem tomar os controles de poder de verdade, sem tomar as logísticas portuárias, aeroportuárias, de comunicação e etc. Inclusive, mesmo tendo entrado nas instituições, só fizeram parte dos manifestantes, baderna e quebra-quebra. Então, nada disso foi golpe, porque não existe golpe contra prédios. Pode existir uma outra tipificação penal, mas não é golpe. Quando Lula disse que Bolsonaro teve o direito de recorrer, enquanto o Lula não teve, é exatamente o contrário. Veja que Lula continua com a cara de pau, mentindo claramente. Lula recorreu em todas as instâncias. Lula foi julgado não só por Sérgio Moro, mas também por cerca de mais de 12 juízes. Por outro lado, o Bolsonaro está sendo injustamente julgado em nítida violação ao princípio do juiz natural, que veda tribunal de exceção à medida em que o Bolsonaro está tendo um grau só de julgamento, pois seu processo iniciou já no topo do escalão do atual regime, regido pelo STF. Todo estagiário de direito sabe que o Bolsonaro deveria ser, no pior das hipóteses, ser julgado em um juiz de piso, no primeiro grau, e eventualmente chegar lá no topo. Bolsonaro no STF não está sendo julgado pelo plenário, e o cúmulo, sem ter foro privilegiado, sendo 4 dos seus julgadores inimigos capitais indicados pelo PT, em uma única turma julgadora composta por 5 juízes, o que é vedado pelo Código de Processo Penal, inclusive. É o processo mais injusto da história, né, do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Pois até Nuremberg, depois que os próprios inimigos julgaram os nazistas, ficou estabelecido depois que isto não se podia fazer mais. Então, assim, é exatamente o contrário
que está acontecendo na nossa nação. Sobre a suposta tentativa de homicídio de Lula e de Alexandre de Moraes, esta é a alegação mais séria que deveria haver uma conclusão séria de investigação. Agora, este plano de supostamente matar eles não foi levado adiante. Por outro lado, teve uma tentativa de homicídio mesmo, né, contra o Bolsonaro, e aquela fala da facada de Adélio Bispo está muito contada, mal contada para ser gentil. Esta é a pura verdade. Outro dado é que se alguém acredita que foi aquele lobo solitário que agiu sozinho, que orquestrou tudo isso e não se sabe bem quem mandou, quem pagou os advogados, etc e tal, enfim, a gente gostaria de ver mesmo, né, ver o mesmo rigor, a mesma transparência, a mesma investigação para a questão de Adélio e a tentativa de homicídio que foi sim executada em Bolsonaro. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus livre o Brasil do caos.